Oi, gente, tá começando mais um ExudaCast. Seja muito bem-vinda. Eu sou Luciana França e você já sabe que acompanha a gente aqui toda semana. Temos sempre muito conteúdo para você e claro que a gente sempre traz alguém da nossa casa, da nossa faculdade Exuda, que é para trazer conteúdos, convidados interessantes e para aguçar a reflexão de assuntos que precisam ser aguçados, estimulados aí, colocar nossa cabecinha para refletir, para pensar, que faz bem, não é verdade? Ainda mais que agosto é o mês do estudante e é por isso que esse ExudaCast vai ser diferentão. Então, para eu explicar melhor, deixa eu te dizer que a gente vai falar sobre o filme Escritores da Liberdade. Quem não assistiu ainda esse filme, a gente vai colocar agora um trechinho aí do trailer para você ficar esperto e ligado no que é que a gente vai conversar por aqui hoje. Roda. Era o primeiro dia de aula e eu estava esperando meu pai me levar no ônibus. Roberto! E eu vi a guerra pela primeira vez. Emma! Polícia, abre a porta! Fica quieto no chão! Eles levaram meu pai como retaliação. Ele era inocente, mas eles o levaram porque ele era respeitado pelo meu povo. Eles chamavam meu povo de gangue porque lutávamos pela nossa América. Quando tive minha iniciação na vida das gangues, eu me tornei a terceira geração. Eles batem em você para que você não se dobre. Eles são a minha família. E a cidade é como uma prisão. Todas elas divididas em seções separadas, dependendo das tribos. Tem o pequeno Camboja, o gueto, a Branquelândia e nós, o sul da fronteira. Ou pequena Tijuana. As coisas são assim e todo mundo sabe. Mas logo tem aqueles manés que querem chegar em você na escola, exigindo um respeito que não fizeram por merecer. O negócio é esse. Uma tribo se enfiando no território da outra sem o menor respeito, tentando se apossar do que não é dela. Alguém de fora jamais perceberia isso. Mas a gente consegue sentir. Alguma coisa ia acontecer. E estas são as turmas com quem vai começar. Inglês básico, 4 turmas, cerca de 150 alunos no total. 1 ou 2 podem ter monitores nos tornozelos para localização. E vamos ter que rever os seus planos de aula. Se olhar as notas deles, esse vocabulário e alguns desses livros, a Odisseia de Homero vai ser um pouco difícil para eles. Está bem. A maioria pega 3 ônibus para chegar aqui, 90 minutos de ida e volta. É mesmo? Eu não daria muito dever de casa para eles. Vai perder muito tempo revendo lições atrasadas. Está bem. Obrigada. Você é burro. Aí, Zé Ruela, tu não vai mandar essa letra pra mim, não? Tudo bem, pessoal. Olha, Eu vou te meter a mão nos corpos. voltem aos seus É lugares, isso aí, por eu tenho que favor. escolher a vaga no time. Tu não pode fazer isso Por comigo, favor, não, tá voltem bom? aos seus E quer lugares. saber? Tua vaga já era, meu brother. Eu não sei por que tu continua perdendo teu tempo indo pros treinos dos outros. Mas tu não sabe nada de mim, irmão. Eu não sei nada, meu irmão. Eu não vou descascar pra cima de você. Quer Qual é? participar? Tu não vai me tirar da parada agora, não. Tá maluco? Pra você não, Tu tá me valeu? entendendo? Eu vou te encher de porrada. Vai encher o Presta cacete, atenção, tu não vai me tirar dessa... Por favor, alguém pode me ajudar aqui? É isso? Eu acabo com a tua raça. Pode ter certeza, eu acabo com a tua raça. Check it out, man, I groove like that. I'm smooth like that. We jazz like that. We freak like that. We zoom like that. We out, we out. Começa com um desenho como este. E depois um garoto morre com um tiro sem nem saber o que o atingiu. Você não sabe de nada. Não sabe a dor que a gente sente. Não sabe o que a gente tem que fazer. Não tem respeito nenhum pelo modo como vivemos. Você vem aqui para ensinar essa droga de gramática e depois a gente tem que voltar para a rua. E o que você entende disso, hein? Aquilo que você falou antes.
O Holocausto. Holocausto, sim. O que é isso? Levante a mão quem souber o que é Holocausto. Levante a mão quem nesta sala já foi alvo de tiros. Viu aí o trailer? Então dá pra ter uma noção sobre o filme que a gente vai estar conversando hoje. E se você ainda não assistiu, você pode assistir gratuitamente pelo Mercado Play. Nem sabia que existia Mercado Play, tá? É tipo a plataforma agora do Mercado Pago, tipo uma Netflix, um Amazon. Tem nesses outros também, tem na Apple TV, mas aí é pago. Eu assisti ele todinho pelo Mercado Play, beleza? E agora, mostra elas que estão por aqui. Primeiro, deixa eu apresentar ela que está sempre por aqui, Jaque. Nossa querida Jaqueline Santos, coordenadora dos cursos de saúde da Faculdade Exuda. Estava com saudade da senhora. Muita, eu demais. Que Eu bom. estava. Chegava a próxima Copa e a senhora não voltava. Ô, mulher, voltei. Estamos por aqui. E eu adoro que Jaque está sempre envolvida com o nosso ExudaCast. É verdade. E eu trouxe nessa 5ª temporada, eu tava conversando com você, né? Dizendo que eu queria muito trazer novos vídeos. A gente teve um programa, não sei se já passou ou se vai passar, porque a gente tá fazendo alguns programas gravados, justamente para poder colocar esses trailers, para fazer várias coisas que tragam imagens, vídeos, que tornem nosso programa ainda mais dinâmico. Vai ser um sucesso. E aí eu adorei que você veio com essa ideia de comentar sobre um filme. Isso. E aí, Jaque, para quem não te conhece ainda, se apresenta e me diz por que você escolheu trazer esse filme como reflexão. Pois é, esse filme é uma aula sobre o papel social da educação. E muitas pessoas entendem a educação só como o letramento. Então, o conteúdo, o assunto, a matéria. E esse filme mostra que a educação tem um papel social e político importantíssimo e faz com que não possa ser algo que é para ser apostilado. Então, eu não posso comprar uma apostila e dizer que eu estou lá estudando sozinha, enfim, eu estou me instruindo e eu vou chamar isso de educação. Então, o filme deixa exposto que a educação é algo para além do conteúdo. Então, tem a ver com as relações sociais, afetivas. E eu estou ministrando uma disciplina de didática esse semestre, que é uma disciplina obrigatória no curso de graduação em enfermagem, porque os enfermeiros têm um papel como educadores. Então, o paciente, quando você acabou de ter neném, e, por exemplo, quando vai ter alta, o enfermeiro obstetra, se tinha no hospital, visita, ou o enfermeiro de plantão, vai lá e entrega, e informa e partilha algumas orientações para a alta. Então, isso tem que ser feito de forma educativa, persuasiva, não é uma informação. Então, os cuidados seus com o bebê e com você, o enfermeiro tem esse papel como educador. Afora isso, enfermeiros podem ser donos de escolas técnicas de enfermagem. E todo professor, todo técnico de enfermagem teve um enfermeiro professor. Porque para ensinar disciplinas específicas de enfermagem, diz a legislação que tem que ser enfermeiro. Então, os enfermeiros que a gente está formando aqui na Exuda não podem concluir o curso sem estudar educação didática. E aí esse filme foi uma forma que encontrei, porque sim, coordeno os cursos de saúde aqui na Exuda e também sou docente. E aí foi uma forma de aproximar as duas coisas. E para o nosso público, os nossos alunos, eles já assistiram. Então já viram esse filme, a gente já discutiu. E hoje vão poder ter mais deleites, porque você vai apresentar já, mas a gente tem um estudante aqui à mesa conosco, né? É duplamente inovador esse nosso ExudaCast hoje, pelo diálogo com o filme e por ter um estudante aqui, que eu acho que nós, saúde, somos pioneiros, porque a gente já teve uma mesa uma vez, com né? 2 estudantes aqui de verdade. saúde. Então deixa eu apresentar ela, que tá por aqui hoje, Daniela Alves. Tudo bem, Dani? Tudo bem. Técnica em enfermagem e estudante de graduação em enfermagem da Exuda. Que período? Sexto. São quantos períodos em São enfermagem? 10. 10. Tá mais do que a metade, já foi aí. Já. Já né? vai para a cerimônia do jaleco.
E eu participei da cerimônia de jaleco, da última, Foi a hein? nossa cerimonialista, arrasou. Tá, ali eu fiquei emocionadíssima. Chegará o convite para a segunda, tá? Eita, Aguarde. se aproveita aqui, ó, de mim, ela. Não, mas explica pro pessoal o que é a cerimônia de jaleco. É um rito não obrigatório, mas que ficou convencionado nos cursos de graduação em saúde, demarcando a entrada do curso no tronco, digamos, mais profissional. Então, as disciplinas que são mais práticas do curso começam agora, a partir do 5º. E aqui a gente faz no comecinho do 6º para dar tempo deles concluírem, de fato, toda a primeira metade do curso. E aí a turma dela, que é do 6º, a gente já tem data prevista para setembro. Aí eu achei belíssimo a cerimônia do jaleco. É como se fosse uma graduação, né? Tipo assim, o curso é longo, gente. Então, é tipo assim, vamos já dar aquela alegria, um gostinho de estar se formando um pouco. E eu acho que também é uma celebração de todo o esforço de muitos alunos que estão ali. Eu vi cenas belíssimas de familiares ali juntos com o pessoal, os estudantes de enfermagem. E você vê, o que eu achei mais admirável é ver nos olhos das pessoas, dos alunos, o quanto eles querem se formar, o quanto eles querem finalizar esse sonho de se formar, porque é muito importante, né? E eu recebi também um relato de alunos que, às vezes, pelas dificuldades que a gente vai falar aqui, do que é para o estudante viver um curso superior. Por exemplo, a gente tem aqui ao lado alguém que trabalha em hospital, que dá plantão e que vem aqui à noite assistir aula. E é uma excelente aluna, né? Então, veja, o que é ser estudante hoje? Então, muitos alunos têm essa dificuldade, trabalhadores, e muitos disseram, Jaque, para a gente foi um estímulo para dizer assim, agora eu não vou desistir não, minha família já me viu aqui, já vestiu meu jaleco, agora eu vou terminar esse curso. Então, é um estímulo. Perfeito. Aí, Dani, eu queria começar com você, porque é o seguinte, o filme aborda temas como educação, como ferramenta de transformação social, preconceito e segregação, violência e gangue, superação pessoal, empatia e as limitações do sistema educacional, né? Você assistiu o filme, o que é que você sentiu? Eu quero primeiro entender o que é que você sentiu quando assistiu esse filme. Bem, eu senti que no começo eles tinham bastante dificuldade, né? A dificuldade da classe social deles. E logo após, com o estímulo da professora, com ela não desistir dos alunos, eles passaram a ter possibilidades de ver oportunidade no estudo. Vale ressaltar que é um filme baseado em fatos reais, né? Sim. Isso é bem legal. Sim. Agora, só para fazer um resumão, para quem a gente colocou o trailer aí, então acho que dá para ter uma ideia, mas só para fazer esse resumão, o filme ele traz uma professora muito determinada a fazer com que aqueles alunos que estão dentro de gangues, que não queriam prestar atenção na aula, que eram tidos já como, esses aí, meu Deus do céu, não perca tempo com eles, que esses aí não vão dar para nada. Né? Mais ou menos isso, né? O filme. E aí ela super determinada vai lá, tenta. E aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Esse filme, ele é otimista ou ele é realista? Eu digo realista. Veja, realista para quem é educador. Porque hoje a gente tem pessoas que são instrutoras, estão na categoria chamada socialmente professor, mas ele é um instrutor. Ou seja, o compromisso dele é com passar o conteúdo. E pouco importa se as pessoas estão entendendo ou se não, ele está ali, passou o conteúdo dado, ponto. Esse é um instrutor. Um educador tem implicação com a história das pessoas. Então, veja, em nenhum momento, em vários momentos no filme, a professora propõe uma atividade que a própria diretora diz assim, não faz isso não, porque é muito para eles. Eles não vão dar conta. Não, vão reprovar com certeza. Vale dizer que contei spoilers o programa de hoje, viu? Então, se você não assistiu o programa, vai ter ou não assistiu o filme, vai ter spoiler. Então, dizem, passa isso para eles não, que eles não vão aprender, nem adianta. E veja, o que é que fazemos nós, educadores, com alunos que nós sabemos? Vem de plantão, vamos pensar em enfermagem. Vem de 12 horas de plantão e entra na sala às 19, 19h30, 8 horas. Esse aluno que a gente sabe que tem mais de um plantão, que tem fim de semana com filho, estuda como é que o professor avalia.
a gente diminui a exigência. Se sim, nós estamos sendo levianos com a sociedade. Porque você não vai querer saber se o estudante era trabalhador quando estiver atendendo sua filha. Com certeza. Então, nós seríamos levianos se baixássemos o nível de exigência. Então, por exemplo, aqui, felizmente, a gente tem um cuidado muito grande com a presencialidade. O curso é presencial. Então, a gente tem muito cuidado com o que diz a LDB, né, dos 25%. LDB é? Desculpe, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é uma lei federal de 96, que vigora e que traz um percentual de presencialidade para os cursos que são presenciais. A gente tem muito cuidado com isso. Somos legalistas? Não é essa a questão, nós somos educadores. E se o curso é presencial, a gente entende que a presença dele é importante. Professora, então veja, o que é que eu estou dizendo? Um educador se implica não só com ser querida ou querido pelos alunos, mas com saber que aquilo que ele está fazendo é socialmente responsável. E foi o que ela fez no filme. Então, veja, ela não baixou o nível de exigência, ela manteve e estimulou para que eles chegassem lá. Inclusive, tem um diálogo dela com o marido. Ó, tu fica à vontade, hein, Dani, de falar. Inclusive, tem um diálogo da Erin, né, que é a professora, com o marido dela, que ela fala assim: tem uma aluna do 3º ano que tá querendo trocar para minha turma. Isso. E essa aluna, que ela é preta, ela tava na sala dos notáveis. Ela já estava chateada ali com a situação dela e ela faz: eu quero ir para a sala dessa professora de inglês aí que tá todo mundo falando bem, né? E aí a Erin, que é a professora, de noite conversando com o marido dela, aí o marido dela vira e fala: ah, mas como é que vai ser para você ter um aluno inteligente? Porque você não dá aula para eles como qualquer outro aluno, um aluno normal. O que ele estava querendo dizer, tipo, ó, você baixa a régua para passar meio que a mão na cabeça desses alunos. Aí ela se revolta e fala: não, eles estão lendo Anne Frank. Ela querendo dizer assim, tem sido aos poucos, de acordo com toda essa vulnerabilidade que eles estão passando, mas aos poucos eu estou conseguindo fazer com que eles leiam, com que eles escrevam seus diários, com que eles se adaptem, né, ao currículo. Isso. E aí, Lu, poderia ter uma crítica que é a seguinte: mas ela não estaria sendo injusta? Por quê? Porque, por exemplo, aquela menina que pede para vir para a sala vem de um nível social outro. Então, ela não poderia, em tese, tratar todo mundo igual, vindo as pessoas de contextos sociais diferentes. Não estaria a professora sendo injusta? Não. Ela seria injusta se fizesse o contrário, porque nesse caso, ela precisa trazer todo mundo para um nível educacional que ela sabe que é aquele que o mundo vai demandar lá fora. Então, se ela diminui para poder incluir, ela não está incluindo. Ela está incluindo, é uma falsa inclusão, que ela deixa passar aqui dentro, mas lá fora ela não vai conseguir o emprego, entrar no concurso. Então, ela estaria confirmando a exclusão. É a boazinha o curso todo. Mas lá fora, as pessoas entendem: comprei gato por lebre. Gato Quer por dizer, lebre. eu fui, e o aluno só vai entender isso quando sai. E Dani, É isso. fica à vontade. Que é isso que está acontecendo conosco, né? Lá na sala. Essa professora do filme está sendo muito atuante com nós, no caso aqui, Jaque. Porque Jaque passou até um diário para nós fazermos toda a aula, né? Do que vocês sentiam. E assim, cada nível de estudo que a gente passa com ela, o nível ele não diminui. Ele só aumenta. Então, assim, a gente pensa que ela vai aliviar. Mas não, ela dá o assunto, mostra tudo bem bonito, quando é no final, ela tem sempre uma surpresa. E pra gente é uma surpresa boa porque cresce no conhecimento, né? E ela desafia. É sempre pagar uma matéria com Jaqueline, é sempre um desafio. Ela sempre puxa de nós o conhecimento. Ô Dani, o que é que você acha que marca, o que faz com que um professor ou uma professora realmente marque a vida de um aluno? Quando ele se põe no lugar do aluno, né? Mas ele não facilita a vida dele. Tem empatia, mas não passa a mão na cabeça. É isso aí, porque assim, o mundo lá fora, como a Jaqueline falou, ele é muito competitivo, né? Então, quem tem um objetivo de arrumar um emprego, de passar em um concurso, né? Tem que ter em mente que você tem que estudar, você tem que ler, você tem que saber administrar o seu tempo, tanto social como estudantil, e
trabalho, né? A divisão de família, de casa e trabalho e estudar. Me fala um pouquinho da tua rotina, Dani. Você hoje trabalha como técnica de enfermagem. É, Pode dizer aonde? pode, não Diga tem aí. problema não. Trabalho como técnica de enfermagem, sou concursada do estado de Pernambuco, no Hospital da Restauração. Tenho 2 filhos, sou casada e estudo. Então Faculdade. você sabe administrar bem o seu tempo. Tenho disciplina, Sempre foi assim? sempre fui. Veja, entrega todas. Eu tenho 3 disciplinas com ela, como professora, essa é a terceira, eu acho. Qual é o né? nome dessa disciplina? Agora é Didática. 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 Didática para que eles aprendam como fazer uma palestra, como fazer uma aula, como ser persuasivo, né, na orientação a um cliente, a um paciente. Nunca deixou, não tenho lembrança de ela ter me deixado de entregar nenhuma atividade. Não é uma aluna que eu tenha questão de falta. Veja, com tudo isso que ela administra, ela é excelente aluna. E sem falar que não deve ser nada fácil um plantão na restauração, né? Eu tô na parte dos exames, né? Trabalho hoje Menos em mal, né? eletroencefalograma, bem mais Mais tranquilo. Aí dá para administrar o tempo dos estudos, mas o foco é ter disciplina. E essa ambição de se tornar enfermeira, não ficar só na técnica de enfermagem, vem da onde esse brilho, essa vontade? Bem, a vontade mesmo veio assim do meu pai, né? Meu pai sempre quis ter uma filha na área de saúde. E sempre quis ter alguma que fosse Ana Nery. Antigamente se chamava Ana Nery, né? O que é isso? Enfermeira. Ana Nery? Ana Nery. É muito Era assim que comum, chamava? Porque a Ana Nery é a primeira enfermeira brasileira, né? Na verdade, é a chamada madrinha da enfermagem, porque é a primeira que deixou a casa para ir cuidar dos soldados na Guerra do Paraguai. Aí tem Florence, desculpe, em nível internacional, e Ana Nery no Brasil. Então as pessoas, vou chamar mais experientes, né? Mas os nossos avós, nossas mães, conhecem a enfermeira de nível superior como Ana Nery. Sim. Então, é o Isso. caso do pai dela. Foi. Aí, desde então, concluí o 2º grau, me relacionei com meu esposo, ele já fazia o técnico de enfermagem. Ele também é da área. Não, ele fez o curso, porém ele não atua. Certo. Aí, Foi só pra te conhecer. aí comecei a fazer o técnico de enfermagem, ele estudava para a polícia, no caso, aí me puxou para os estudos também, porque hoje mesmo eu sou técnica de enfermagem concursada justamente por causa do meu esposo, que ele sempre teve vontade de passar na polícia. E sempre estudando para PM e eu estudando para passar em algum concurso. E comecei a estudar, graças a Deus concursei. Hoje tinha vontade de fazer a faculdade, porém as despesas, né, as obrigações não deixava. Tem filho? Nunca, tenho 2. É. Um de 7 e um de 11 anos, meu bebezinho. Pronto, aí nunca deixava. Quando veio a oportunidade da Exuda, né, que teve o Simpol, né, os panfletos, aí meu esposo pegou, mandou a foto para mim e disse, vê se isso procede. Liguei para cá, procedia, fiz a prova, passei. Hoje estou aqui estudando no Exuda, que é uma faculdade que se preocupa muito na qualidade do estudo, não é? Não é só pegar os estudos e passar de todo jeito para o aluno. É da qualidade de ensinamento. Uhum. E profissionais bastante capacitados. Ô, Jaque, o filme ele mostra muito que os alunos tinham uma visão limitada de mundo, né? Quando ela traz o Holocausto, parece que eles percebem, opa, esse problema não é aqui que eu tenho de preconceito, não é só meu, não. Tipo, já existe isso há um bom tempo, né? E aí, eu queria saber, se você como professora, o que é que você diz? Como é que a educação pode expandir os horizontes das pessoas? Lu, isso precisa acontecer olhando primeiro a sala de aula. Veja que ela percebeu que entre os alunos havia uma disputa. Uhum. Então, havia gangues dentro da sala de aula. As gangues que havia lá fora se reproduziam dentro da sala. Veja, se ela fosse mera conteudista, uma instrutora só, como eu falei, o conteúdo dela era, que aqui hoje eu vim ensinar verbo to be. Ok, tchau, fecha o livro, todo mundo vai embora. Um educador se implica com a vida, com a situação social dos alunos. Então, ela começou a perceber que havia muita revolta nos alunos,
e que eles tinham rivalidades dentro da sala de aula. Mas se eu olho isso, eu posso ter o seguinte, sem olhar um contexto maior, eu posso pensar, nossa, eles são simplesmente indisciplinados. Isso é muito comum na área de educação, a gente falasse sobre porque as pessoas não aprendem indisciplina. Ela poderia dizer, eles são indisciplinados e ponto. Isso para ela foi, ao contrário de ser um fim nisso, isso foi um motivador. O que é que ela diz? Eles são indisciplinados. Mas de onde eles vêm? E aí, aquele micro contexto sala de aula começa a refletir um contexto social maior. Então, como é que ela faz isso? Ela só consegue dialogar com os alunos quando entre eles há uma relação. E aí isso mostra para a gente que a educação não é só professor-aluno, é aluno-aluno, aluno-professor. Então, essa circularidade em sala. Exige uma empatia. Precisa existir uma empatia para que a educação seja significativa. Então, você tem teóricos falando sobre isso na área da educação. O que é a aprendizagem significativa? Não é aquela em que vocês decoram o passo a passo para ministrar uma aula. Ou quais são as concepções pedagógicas. É aquela que dialoga com a sua vida. Que, de algum modo, você diz assim, peraí, como é que essa disciplina daqui de didática, eu estou fazendo um diário que a professora pediu sobre o que me atravessou na aula de hoje. Essa é a minha proposta. Que a cada aula eles possam ir. Esse diário não é para ter citação nenhuma de autor. É um desenho, é uma frase, é um conjunto de frases que mostre para ele o que é de afetação que aquela aula trouxe. No final, eles vão ver isso em dezembro, eles vão começar a fazer teoria do que escreveram. Ah, olha aqui, ó, toda aula que falava sobre, sei lá, questões sociais e políticas, eu me implicava mais. Logo, eu sou alguém que eu quero ir, por exemplo, para uma questão, um cargo político. Eu quero ter uma função de gestão. Então, eles vão começar a aprender a partir do que escrevem, né? Então, quando você me pergunta sobre essas relações, isso é fundamental para a gente ter um educador. Eu fiquei com uma dúvida. Você estava falando aí da responsabilidade social de colocar enfermeiros capazes, né, aí para o mundo, mas ao mesmo tempo tem essa empatia de saber que são pessoas que muitas vezes estão vindo de uma jornada longa de trabalho, cuidando de filhos, tudo. Como é que você consegue fazer para não passar a mão na cabeça, mas ao mesmo tempo também entender a realidade dos alunos e como é que faz para exigir, mas ao mesmo tempo não fazer com que eles fujam? Eu vou dar um exemplo muito recente. Nós tivemos uma visita técnica a um hospital, muito recente, e nós fomos e uma aluna chegou faltando 10 minutos para terminar, ou menos, inclusive, né? Chegaram duas, e bem em cima do horário. E elas chegaram, foram recebidas, entraram, e veja, naquele momento da visita, elas participaram. Então, eu compreendi que naquele momento, eu chamei as duas, cada uma ao seu modo, né, para perguntar o que foi que houve, tudo bem, tal. Aí cada uma trouxe uma justificativa diferente. Então, veja, eu não vou, por exemplo, a aluna foi à visita. Então, nesse caso, eu não vou dizer que ela não foi responsável, não considerou. Não, elas tinham uma razão de estarem, inclusive que tinha questões familiares envolvidas, que estavam no cuidado de familiares, uma delas, né? A outra foi outra razão. Então, a escuta disso, não vou reduzir ponto, vou diminuir um ponto da menina, meio ponto, não. Então, veja, essa é uma compreensão. Agora, negociar ensino, negociar avaliação é muito leviano. Sim. Né? E aí, veja, uma coisa é o que a gente faz? A gente tem atividades, seminários, várias formas de avaliar que se somam. Sim, Porque não é só posso, algo pontual, não, né, Jaque? Não é só uma prova lá, tem uma prova, a única chance, não. Tem a prova, tem primeira prova, segunda unidade, final, enfim. Então, são possibilidades. Mas, nós, a Exuda hoje, formando profissionais de saúde, se você não tiver um cuidado, aí eu estou falando de gerenciamento mesmo de curso, que seja cuidadoso, responsável, você causa, assim, um ato quase que criminoso na sociedade. Uhum. Porque você vai colocar no mundo do trabalho pessoas que
por falta de conhecimento, e não vão ser tidas como imperitas, né? Ou seja, não, porque elas não sabiam, não. Tudo que é de um fisioterapeuta para saber, a sociedade vai querer que ele saiba. Ah, mas é porque lá não teve muito, veja. É para fazer. Então, e o de um enfermeiro igualmente. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso. Eu não estou dizendo que com as outras áreas também não seja assim, né? Porque todos nós aqui na Exuda, a gente tem, assim, professores excelentes em todos os cursos, né? Então, a gente tem ali a sala dos professores e vira e mexe, a gente está ali conversando. Agora mesmo, antes de entrar, eu jantei com um grupo de professores, né? E nós estávamos ali conversando, jantando e pensando em curso de sábado, jantando e pensando em curso extra, enfim. Então, veja, são professores que amam, são educadores que amam o que fazem, né? Então, agora, quando eu chamo a atenção saúde, é porque ali é vida É e vida morte. e morte, é. Ô, Jaque, eu acho tão bonito te escutar. Eu acho lindo, dá vontade de ficar assim, quietinha, ouvindo só o Você Jaque deveria ter falar. voltado 10 meses antes e trazia bebê. Oh, rapaz, é tão gostosinha, minha bebezinha. Eu tava com saudade, Lu, que bom. Mas, ó, Jaque, eu acho... Não, mas eu queria entender um pouco como é que a educação tem sido transformadora na sua vida. Eu queria trazer um pouco da sua realidade. Como a educação transformou, de alguma forma, a sua realidade? Porque eu acho que é de uma oratória tão bela. É uma pessoa que você vê que leu muito. Eu fico pensando, meu Deus, eu queria ir na biblioteca da casa de Jaque. Você volta. Porque você vê que é uma pessoa que tem prazer em ler, em estudar, em repassar o conhecimento. E seus olhos brilham enquanto educadora mesmo. É como se eu conseguisse ver nos seus olhos como se a vitória de cada aluno fosse uma vitória sua mesmo, sabe? Eu não tô falando aqui, eu não sou melosinha, não. Mas eu tô falando do coração, da alma, sabe? E aproveito para até que eu não comentei, mas a gente tem uma plateia hoje aqui, o pessoal do sexto ano tá por aqui. Tem como virar a câmera? Vira aí rapidinho pro pessoal dar um hello, dar um tchau. E lembrando a vocês que estão aí que a gente vai abrir o microfone para vocês fazerem perguntas para Jaque e para Dani. Então fiquem bem à vontade. Gabriel tá ajeitando aí a câmera, porque eu tenho que mostrar nossa plateia, né? Nossas futuras enfermeiras e enfermeiros. Você que é o Jonathan, chegou atrasado, Dani veio no seu lugar. Mas a gente vai fazer o seguinte. Dani, eu vou falar mais um pouquinho com o Dani, depois você entra pra gente saber um pouquinho da sua história também, certo, Jonathan? Já que é o mês dos estudantes, vamos contemplar dois em dobro. Enfermagem, fiz os dois, né? São enfermagem, mas são dois. É isso. Né? Aí, ó, cadê? Tem como dar um hello agora? 1, 2, 3, deem tchau, olhem pra essa câmera e falam uhul, tamo na área. Alô, Wilson Barreto, eles estão na área, hein? Pois é, então, ó. E aí, já que eu acho muito legal esse seu olhar como educador, sabe? E essa disciplina que você trouxe é interessante. E aí eu quero entender mais essa questão de, na prática, como que eles, os alunos, podem ajudar no dia a dia, explicando as coisas para os pacientes. Como é que isso é passado? A importância a gente já sabe. Mas existem técnicas? Isso é passado? Aí eu queria saber de você como é. E Dani, como você recebe tudo isso? Primeiro, fico alegre demais em ouvir o que você me diz, porque eu me reconheço mesmo, sabe? Com esse amor pela educação. Veja, estávamos sexta no hospital, numa visita, e eu me peguei olhando para os estudantes, né? É amor. Aí você diz, é um amor de vamos lá em casa tomar um vinho sábado, não é isso. Mas é um amor de dizer assim, eu sei o que eu estou fazendo para eles e por eles. Eles não sabem ainda. Mas, por exemplo, um professor que não se implica com um educador não vai fazer alguma coisa fora. Aí vamos também, que eu também coordeno. Aí tem ofício. Veja, não é o mais fácil. Não vou buscar mais trabalho para mim. Não é o mais fácil. Faz na aula.
Não, mas vamos colocar esses alunos em contato com gente que está trabalhando com o que na gestão, que é a minha disciplina da sexta-feira, gestão em saúde, o que tem de mais atual, indicadores, acreditação hospitalar. Tem gente na graduação que sai sem saber o que é acreditação. Ele vai para ouvir uma referência no hospital aqui de Recife. E a turma foi comigo. E eu me pegava ali, olhando os meninos, observando. Eu sentia prazer no fato de eu estar vendo eles aprenderem. Eles estão ouvindo alguém. E no final vai lá, o seu contato. Faz um contato já com o enfermeiro, isso é networking. E detalhe, aí quem eu encontrei lá, uma aluna nossa, que faz estágio extracurricular lá. Então veja que alcances os nossos cursos aqui de saúde na Exuda já vão tendo, né? Então, é amor, né? É um ato amoroso. Agora, sobre a disciplina, você tem uma ideia, eles vão fazer palestras em comunidades esse semestre comigo e vão fazer palestras num lugar que eu chamei de uma instituição. Então, eles vão para uma comunidade fazer uma palestra sobre um tema que nem eles sabem, nem eu. Vai ser na sorte lá na hora? Não, a gente vai primeiro fazer uma ida, entender qual é a necessidade do campo e eles vão e preparam a palestra sobre aquilo. Então, se não der para ir 2 vezes, a gente vai ter uma ponte lá, alguém que seja da comunidade que nos informe o que é necessário. Porque é muito comum a universidade e o ensino superior levar como se fosse uma receita. Então, o saber científico considerado seria que não é, né? São os saberes filosófico, teológico, o senso comum e o científico são saberes que dialogam. Mas existe tradicionalmente o seguinte, o pessoal da universidade sabe, vai lá, diz tudo que sabe, e ainda de branco, acabou-se, né? Para quem tem enfim, não é essa a ideia. A ideia é do que precisam e a gente vai lá levar a partir da demanda de que eles precisam, né? Então, eles vão lá fazer essa palestra em comunidade e vão também fazer numa instituição, que já é outro público. Então, a gente tem algumas instituições parceiras aqui, Detran, enfim. E a ideia é ir fazer uma palestra sobre a educação em saúde. Então, sei lá, vamos supor que eles possam ir em dezembro. Qual é a campanha do dezembro? Eles podem falar sobre isso. Mas veja, são alunos de graduação que estão na sua primeira palestra, alguns. Então, como é que faz? Aí sim, a disciplina... Veja, eu poderia começar uma disciplina de didática falando sobre como preparar uma aula. Como preparar uma palestra. Por onde eu estou começando? Por um filme, Escritores da Liberdade, para eles entenderem primeiro qual é o olhar social e político de um educador. Que ele só consegue chegar a uma comunidade e dizer do que precisam se eles entenderem que aquela comunidade tem um contexto, o que a professora fez no filme. De onde vêm aquelas pessoas? Qual é a realidade delas? Eu preciso dialogar. Isso tem a ver com Paulo Freire, por exemplo? Inteiramente. Que eu sei que tu é fã dele. Muito. Eu já tive umas conversas por aqui, eu já tô ligada que tu é fã do homem. Então, como é que você poderia fazer essa correlação entre o filme Escritores da Liberdade e as teorias de Paulo Freire? Pergunta, o EstudaCast não pode ficar sem uma pergunta dessa. Tá vendo? Então, veja, o que Paulo Freire fez em Angicos para educar adultos não foi ensinar B com A bar, ou vamos aprender a falar maçã. Então, ele vai a partir da realidade social deles. Então, o que é que as pessoas fazem? As pessoas capinam, as pessoas usam enxada. Então, Paulo Freire começou a ensinar, a alfabetizar a partir da realidade social das pessoas. Ao invés de aprender maçã, que eles nunca tinham visto uma maçã na vida, o que é que vocês são? Nós somos campesinos. Vamos aprender a escrever camponês. C com A. Começa do A, do B. C com A, K. E assim vai. Então, veja que Paulo Freire foi ao contexto das pessoas, como a professora do filme Escritores da Liberdade também buscou conhecer o contexto daqueles estudantes. E é o que eles vão fazer na disciplina também, né? Quer dizer, veja, você pode chegar a um local, você vai ter em saúde, quem for para atenção primária, vai chegar a uma unidade básica de saúde e ele vai dizer, eu estou com dor nas pás. E se ele disser, onde? Não é esse perfil elitista. Profissional de saúde precisa... Dor nas pás eu digo muito em sala. Se você não sabe onde são as pás, fica onde, seu Antônio, mostra aí onde é que está doendo. Quando ele mostrou, você já aprendeu que aquilo se chama pá ou paz para ele. Dor nas pás.
Dor no osso do mucumbuco. Já ouviu isso? Não, essa não. Eu escutei um outro. Dor Esse é no o osso do quê? mucumbuco. Esse é o quê? Aí é no sacral, no cóccix, onde a gente sente. Sim. Então, olha, doutor, uma dor no osso do mucumbuco. Veja, você não tem. Aí vamos. Se for uma Né, educação elitista. quem chega com umas dessas lá em casa é a minha querida braço direito Regina, que me ajuda com as minhas filhas. Ela vem com cada uma, eu não vou lembrar direito, mas a minha bebezinha pequena tá crescendo os dentes. Ela, porque as presas da menina tá crescendo, sei lá o quê, as presas da minha filha tá crescendo, o que é que aconteceu? Ela vem, não é, era alguma palavra, ela sempre vem. Eu faço, Regina, eu vou fazer um dicionário só com as coisas que tu faz. Ah, mulher, porque eu vim do pra cá que a interior. gente vai usar, viu? Que a gente já vai ambientar Ela o vem do pessoal. interior, ela me vem com cada uma que eu faço, Regina, não tô entendendo. Teve uma vez que ela quis dizer que minha filha tava bem maguinha. Ela, não, porque sua filha tá. Não sei, eu não lembro da palavra, mas eu fico assim. Aí veja, vamos supor, Lu, vou usar seu exemplo. Que ela diga: ó, a menina é um exemplo, tá com soluço, vamos colocar um chumacinho de algodão, essas coisas. Veja, Uma linha vermelha uma linha na vermelha. testa. Aí você vai dizer que absurdo. Veja, é um saber que tem o seu lugar, um saber Popular. popular, um senso comum, né? A depender. Às vezes a espiritualidade, isso inclusive é comprovado cientificamente, não precisaria, porque no campo da espiritualidade é outro campo, né? O campo da ciência. Mas sim, tem estudos que comprovam essa relação entre espiritualidade e melhora Em físico-biológica. tudo também, né? Tipo, tem as zonas azuis do mundo, não sei se você já ouviu falar. Ah, vale a pena. Então fica essa. Já que estamos falando de filme, deixa eu falar de um quero. doc. Vai. Netflix chama As Zonas Azuis, ou Os Centenários. Deixa eu até confirmar aqui o nome. Mas ele eu acho que é Os Centenários, mas ele fala das zonas azuis do mundo. O que são as zonas azuis do mundo? São os lugares onde tem mais centenários no mundo. Então, essas pessoas que duram mais, têm mais longevidade. Por que elas têm mais longevidade? Eles foram estudar sobre isso. Além do documentário, eu li o livro também. Se eu não me engano, o nome do autor é Dan Butler. E aí, eles começam a separar, tipo, tem uma ilha na Grécia, aí tem outra na Itália, aí tem nos Estados Unidos, várias cidades. E eles começam a comparar o que é que essas cidades que têm centenários são parecidas entre si. Então, por exemplo, eles fazem atividade física. Não quer dizer. A dos Estados Unidos vai para uma academia mesmo, um exemplo, um clube. Mas quem mora na Itália é porque tem muita íngreme, as ruas são íngremes, então eles estão sempre andando. Aí começam a comparar que eles fazem, apesar de diferente as culturas e a forma, os hábitos são os mesmos. E entre esses hábitos, que é ter amigos, que é se alimentar de forma saudável, isso que a gente já sabe, entre eles está a espiritualidade. Que é você, não importa se você é budista, se você é crente, se você é católico, se você é ou espiritualista, mas pessoas que, de certa forma, têm fé, elas também vivem mais. Então, tá tudo meio que integrado, né? O ser humano tá integrado. Então, vale muito a pena ver. Deixa eu até conferir o nome. Já anotei aqui. Se eu não me engano, Até porque eu quero viver 102. E eu tenho que viver no mínimo 80, porque eu tenho filha pequena. Mas, Dani, eu queria saber um pouquinho de você. Se você já se percebe aplicando algumas coisas que você aprende na faculdade, no seu dia a dia, lá na restauração. Sim. No ato de ajudar o paciente, né? No que ele precisa, na marcação de um exame, na liberação de um laudo, se colocar no lugar do paciente, né? Principalmente porque nenhum paciente ele pede para estar naquele local, né? Ninguém pede para ficar doente. Então, cabe a nós, que somos profissionais da área de saúde, se colocar no lugar do paciente, né? Dar o nosso melhor para ele. E questão, você acha que, tipo, aprender a falar de forma mais educativa, explicar as coisas de forma mais educativa, vai te ajudar e tendo essa disciplina, você consegue ver de forma mais ampla as oportunidades na sua área? Sim. Já tinha pensado em dar palestra, já tinha pensado em ser professora, já pensou em alguma outra... Não, ser professora não. Acho uma profissão muito bonita. Mas educar, não. Prefiro continuar na parte dos exames, né?
E tá nessa parte de orientação no paciente, no que ele tem que fazer, se cuidar, o modo do preparo do exame, né? No ato dele se dispor para fazer um exercício físico, alimentar, adequar de forma correta a alimentação. Nessas orientações de exame. Eu quero me especializar nessa área. Ô, Dani, como é que você se vê daqui a... Falta quanto tempo para acabar? 2 anos. 2 anos. Como é que você se vê daqui a 5 anos na sua carreira? Conquistada. O meu objetivo Que é esse. segurança. Quero estabilidade. Estabilidade. É bom. E mudança financeira. E tá em outro momento melhor de conhecimento. E transmitir melhor para as pessoas. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem anda cansado, quem tá querendo desistir, quem fala, ai, eu passo o dia todo trabalhando, ainda tenho que estudar. Ai, que professora chata, tem tarefa de casa. O que você diria para quem tá assim, mais para lá do que para cá? Não ver a vida com dificuldades, porque dificuldades ela sempre vai existir. Sempre. Então, ter foco no seu objetivo e dar o seu melhor todos os dias. Tu tem uma rotina de estudo? Tem. Como é? Conta aí. Compartilha. Eu estudo uma Tem um hora. horário, como é que é? Não, eu estudo na hora que eu estou livre, né? Não tenho um horário fixo de estudo, porque minha vida é muito, muito corrida. Então, o tempo que me sobra, eu estudo 1 hora. Tipo, hoje foi aula de didática, amanhã meu estudo vai ser didática, porque está recente na minha mente. Logo depois é SUS, no outro dia vai ser SUS. Sempre relembrando um assunto, conforme o tempo que a minha é sobrado. É isso aí, Dani, eu queria agradecer a sua participação. Muitíssimo obrigada. E queria pedir pra gente dar a oportunidade do Jonathan. Eu falo Jonathan, não sei, eu tenho mania de falar Jonathan. Tem gente que fala assim, Luciana, tu fala errado. Tem gente que fala Jonathan, né? Eu falo Jonathan, não sei por quê. Jonathan Santana, não é isso? Você se importa, Dani, do Jonathan Não, assumir esse lado, essa cadeira do estudante, nesse mês do estudante? Antes de sair, eu quero agradecer a Jaqueline pelo convite dado a mim, né? Porque é mais uma nova experiência na vida. Fiquei muito nervosa quando ela me convidou, mas aceitei. E muito obrigada, tá? Oh, que linda. Passa por lá para não passar na frente da câmera. Aí vamos fazer essa troca aí. Oh, baixa a cabeça. Cuidado, gente. Aí, Jonathan, baixa a cabeça, Jonathan. Tu vai passar na frente da câmera. Isso. Ó, enquanto o Jonathan tá vindo, eu fui conferir o nome do documentário que eu tava falando, viu? Ó, na Netflix, a série documental chama Como Viver Até os 100. Os Segredos das Zonas Azuis. É de 2023, eu acertei o nome do autor, Dan Buettner. Ó, série documental Como Viver Até os 100, Os Segredos das Zonas Azuis. Apresentado pelo escritor Dan... Não sei se fala... Buettner, né? Alguma coisa assim. São 5 regiões do planeta com maior taxa de pessoas centenárias e saudáveis. Vale muito a pena assistir. Mas deixa eu conversar com ele, que chegando. Tudo bem, Jonathan? Tudo. Boa noite, gente. Boa noite, tarde. Boa noite, não, homem. Vai passar qualquer horário. É verdade, Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Para o horário que o pessoal estiver assistindo, né? Isso. Já que Lu eu não conhecia, tô conhecendo agora, prazer. Soube que ela tá de volta agora, né? Com a bebezinha linda. E é isso aí, é muito bom estar aqui. Sempre foi meu sonho vir pro Exuda Cast. Ai, que tudo! Ô, Jonathan, me fala um pouquinho de quem é você. Como é que você veio parar aqui na Exuda? Você já é técnico de enfermagem e agora estudante de graduação em enfermagem na Exuda. Primeiro, como é que surgiu esse amor pela enfermagem? Então, primeiro, sou estudante de enfermagem, agora graduação, 8º período já. 8º já. Faltando só 2 períodos aí pra gente se formar. Sou formado em técnico de enfermagem também, não atuante. E em relação à enfermagem, a enfermagem ela surgiu para mim mais como uma forma de
de realizar um sonho que eu já tinha desde criança, que era o seguinte: eu sempre quis estar em uma profissão onde eu me visse cuidando e lidando e tratando de outras pessoas. Então eu já passei pela fase de ser policial, ser bombeiro, ser professor, ser várias outras coisas. E aí acabei me encontrando com a enfermagem. E aí iniciei minha jornada aí como técnico e depois eu quis me aprofundar mais e comecei a graduação de enfermagem. Venho de outra instituição e aí quando eu cheguei na Exuda, quando a gente encontra assim um lugar, é como se a gente encontrasse uma outra realidade de educação e a gente diz assim, caramba, eu encontrei o lugar certo. Então, é isso aí, estamos aí. Tá sentindo pertencente aqui na Exuda. Pertencente. Então trouxe seu cantinho. Isso. É onde a gente encontrou tanto a parte de se sentir acolhido no ambiente, quanto a parte da gente olhar para o conhecimento que os nossos professores têm e dizer assim, caramba, eu não sabia que eu podia ter acesso a um conhecimento tão vasto como esse, vindo de uma pessoa só e depois de outras pessoas em outras matérias. Então, eu acho que a Exuda, para quem quiser vir, tá? É o lugar certo. Agora eu quero saber sobre o filme Escritores da Liberdade. Eu queria saber, é um filme de 2007, se eu não me engano, não é isso? Eu acho que é 2007. Eu queria entender, estamos em 2026. Pode ser que esteja alguém assistindo esse Exuda Cast agora em 2040, 2050, porque vai ficar no YouTube. Eu queria saber por que você acha que esse filme é relevante para depois de tanto tempo a gente ainda tá falando dele. Então, quando a gente observa o conteúdo do filme em si, né, a gente enxerga que ele tem uma realidade de um tempo mais atrás do nosso, porém essa realidade ainda que se passa no filme, a gente enxerga nas escolas e nas instituições nos dias de hoje. E a gente vê a questão da marginalização, a questão da pessoa preta como integrante incomum na nossa sociedade. E aí a gente entende a gente começa a entender aquela realidade como irreal nos dias de hoje, sendo que a gente, quando abre os olhos, a gente consegue enxergar que é atual. Então, acho que a gente ter acesso a filmes como esse traz pra gente um conhecimento, tipo assim, poxa, se as pessoas tivessem mais acesso ao conhecimento e de que forma eu posso dar mais acesso para essas pessoas terem esse conhecimento, eu acho que a gente conseguiria fazer da sociedade um lugar diferente, um lugar mais acessível. Um lugar onde as outras pessoas marginalizadas na nossa sociedade ainda atual, elas pudessem enxergar que elas podem sim continuar sonhando. Então, é um filme de esperança, né? Isso, é um filme que é esperançoso. Eu me prendi muito a esse filme, eu gostei muito da dinâmica que ele trouxe, a professora como uma pessoa que vai fazer de tudo pelos alunos e os alunos encontrando a sua perspectiva de vida e aprendendo a sonhar de novo. Tá, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra elas antes. Você acha que esse filme é realista, apesar de ser baseado em fatos reais? Quando você assiste o filme, você faz, poxa, que legal, ela conseguiu trazer algo realista? Ou você acha que é um filme meio utópico, meio, tá muito distante, nenhum professor faz isso? Como é que você enxerga isso? Então, eu acredito que esse filme é um filme realista, porém eu acho que ele também ele tem as suas partes, né, mais irreais, mais ficcionais. Por exemplo, onde é que a gente encontrou algum relato de algum professor que arrumou mais outros empregos, né, mais 2 empregos fora o que já tinha como pessoa docente e depois teve que sacrificar sua vida pessoal em prol dos alunos. E eu acho que houveram casos e casos, mas que foge um pouco da nossa realidade hoje. Até porque a realidade do professor é muito difícil. Vamos falar dessa... Eu acho que o professor brasileiro, ele é muito desvalorizado. O que é uma tristeza. Eu acho que um país onde os professores não são
supervalorizados, já tá começando errado. Porque é quem ensina todo mundo. Então, assim, eu acho que o filme também é uma grande crítica ao sistema educacional, né? Porque tem... Você vê que tem a invejinha da Ruivinha, como era o nome dela, da secretária, que não era secretária, a professora que estava lá, tinha os outros professores que quando viram uma professora se destacando, fazendo além do que se pede, aí rola uma invejinha, rola lá veio ela fazer pra gente ter mais trabalho, tava bom levando na barriga, né? E aí a gente para pra pensar também na importância dos professores, né, na vida dos alunos, porque tem muita gente que às vezes escolhe a profissão pelo professor. Eu tive um professor de matemática maravilhoso, ele estimulou tanto ali que a pessoa quer trabalhar com algo na área de exatas. Eu acredito que eu devo ter tido alguma professora muito legal na época de artes. Eu tenho flashes, sabia, Jaque? A minha infância foi em Fortaleza e eu estava no Colégio Marista. E eu me lembro que a gente, sempre que tinha aula de artes, a gente se deslocava para uma casinha que era uma casa que tinha tinta, que tinha tudo na área de artes, assim, e aguçava esse lado artístico. Eu acho que eu me encontrei por ali, porque eu não lembro de detalhes, apesar de nova, mas eu tenho muito clara essa lembrança da casinha da arte, sabe? E você foi para a comunicação, que é uma área que precisa de criatividade. Sim. Né? Então, veja como a sua ambiência social dialogou com a sua escolha do curso, né? Agora, eu preciso entrar aqui na conversa para dizer da saúde do professor. Veja, vocês lembram um filme mais do que eu, porque essa parte realmente em que quase o casamento fica em xeque, né? Durante o filme. E, na verdade, o casamento dela acabou, né? O casamento ela teve divórcio, né? E ela realmente consegue 2 ou 3 empregos para poder sustentar alguma coisa que ela faz para os alunos. A realidade que ela entregava para os alunos. Pois é. Então, veja, aí a gente precisa separar o seguinte. Em caso de despressurização, primeiro coloque a máscara em você, depois no outro. Esse clichê precisa deixar de ser um clichê. Clichê porque muita gente já fala isso. Mas veja, de fato, precisa ser primeiro o professor cuidando dele. Sim. Né? Então, hoje a gente tem um nível de adoecimento grande, né, no meio da categoria docente. E eu nem gosto de dizer assim, especificamente mental, porque quando a gente entende saúde-doença como um processo, não é só a mente que adoece. O corpo adoece junto, o espírito adoece. Então, veja, o adoecimento docente é um problema que precisa ser bem olhado. Então, assim, não tem paixão por ofício que valha a nossa integridade, né? A nossa saúde. Então, assim, amo a educação, mas eu não deixo de tomar quase 3 litros de água todo dia. Eu amo a educação, mas eu não deixo de treinar todos os dias. Eu vejo seus stories. Arroba... Se você DRA.JaqueSantos, tu vai ganhar o quê com isso? Eu vou ter que arroba DRA. Com esse marketing aqui. DRA.JACKE Santos. Vale a pena fazendo segui-la. Tudo merchan, né? Essa amiga, né? Então, veja, treinar todo dia, dormir 6, 7 horas toda noite. Amo a educação. Não deixo um fim de semana sem lazer. Dá tempo de namorar, já? Lógico, meu amor. Gente, isso aí é sempre bom. Gostei agora dessa resposta. Deixa, meu amor. Aí, então, veja. Eu posso dizer, eu amo a educação, mas eu vou me... Não é essa a questão. Eu acho, eu não sei se eu às vezes, mas eu tenho uma sensação que é até um pouco maternal da sua parte em relação à educação. É como se você abraça... é minha visão. Sim. É um abraço, assim... Quando eu falo um abraço, é um abraço assim... É como se você abraçasse a sala toda, todo esse pessoal que você vê na luta para ser mais do que alguém, para fazer assim, eu vou ter minha carreira, eu vou crescer, eu vou ter uma vida segura, eu vou fazer o que eu amo, eu vou mostrar que eu sou bom. Eu te vejo muito maternal nisso, não aquela mãe boazinha, legalzinha, não, mas aquela mãe que fala, tu pode, vamos junto, não vou deixar tu desistir não, porque tu tem talento, vamos nessa. Eu te vejo muito maternal em relação a isso. Tu estás muito psicológica, inclusive, viu? Eu tô, né? Acho que foi a segunda maternidade. Porque, olha, eu estava hoje conversando no almoço
com a Silvia aqui da clínica, né? Psicóloga, professora, e a gente falando sobre mãe suficientemente boa, né? Que aí é um conceito winnicottiano de que a mãe boa, suficientemente boa, é aquela que não só facilita, que só materna no sentido de cuidar, mas ela também é exigente de autonomia, de que o filho vá lá e faça. Claro que depois que ele saiu daquela fase de dependência absoluta, né? Mas aí essa mãe impulsiona para a vida. Essa é a mãe suficientemente boa. Uhum. Então, veja. Que cria para o mundo, né? Que ele cria sabendo que é para o mundo. Então, tem um texto que me veio à mente agora, que é de Bourdieu, Champagne, Passeron. Muito bom. Eu vejo o título, Exclusão por Dentro da Escola. Esse é o título do texto. Então, você me pergunta, tem como excluir por dentro? Tem. Facilitando dentro, o que eu já disse. Facilitando dentro, aí lá fora ele vai ter problema. Então, veja, essa é uma exclusão por dentro. Sob o nome, sob a alcunha de dizer que eu estou incluindo, é falso. Eu estou excluindo. Então, vamos pensar um aluno técnico de enfermagem, trabalhador que nunca pôde vir fazer a graduação. Uhum. Aí, quando esse aluno chega aqui na faculdade, ele encontra facilitações. Então, ele encontra um professor que, tudo bem, você só veio 2 aulas antes da prova, mas faz a prova aí mesmo, tá tudo certo, pô. Aí faz a prova. Ele encontra um professor que não corrige as avaliações. Todos eles sabem, todos os meus alunos. Nada é 2 pontos. O seminário é de 0 a 2. Eu vou ter avaliação. Pode ser meio, pode ser 1, pode ser 1,5 e pode ser 2. Então, nada meu é 2 pontos, é de 0 a 2. Ele encontra um professor que, burocrático, todo mundo fez 2. Aí ele diz, pô, que professor está entendendo a minha vida, como ela é empática, como ela está sendo importante para mim. O que eu estou fazendo socialmente estou excluindo ela mais uma vez, porque ela passou anos sem poder chegar à graduação. Aí quando ela tem a oportunidade de chegar à graduação e ser independente, autonomamente independente, ela sempre foi escrava, oprimida de um sistema. A mão de obra do sistema de saúde, enfermagem, não vamos achar que porque nós somos a maior categoria profissional, isso aí, se você for ler Marx e Engels, não é nada bom. É a base da pirâmide, ganha pouco, sustenta a base toda e não é reconhecida. Então, não vamos, aí é para a enfermagem, né? A gente tem que parar de dizer que, porque somos a maior... Veja, isso não quer dizer muito se você não tiver união política e conhecimento. Mas vamos lá, essa técnica de enfermagem, quando chega, que ela podia ter um professor que dissesse, eu vou te deixar aqui em igualdade. Terezinha está aí na plateia. Senso crítico, Terezinha que tenha senso crítico, é uma aluna né? nossa que está aqui hoje, bombeiro civil, bombeira militar, está aqui, é estudante de enfermagem, ela disse, tem 2 aulas. Professora, eu já percebo, a pergunta que você fez, a Dani, hoje quando eu entro em vários ambientes, muda. Eu nem sou enfermeira, eu nem estou graduada, mas a minha forma de falar, a minha postura já muda o ambiente onde eu chego. É verdade. Então, veja, ela não Isso faz diferença. Faz diferença. Então, veja, esse aluno que agora está podendo ter acesso a conteúdo sem o qual ela não discute de igual para igual, ela não argumenta, ela vai ser enrolada, alienada, como foi a vida toda. Aí, não estou dizendo também que a faculdade é a boia de salvação da pessoa. Não, mas é um momento importante para a formação. E que vai te ajudar a ter esse senso crítico de você poder refletir, de você escolher o que você... Sua opinião. Isso. E eu acho que o ExudaCast faz parte disso tudo, claro. Tá? Quando a gente vem aqui e abre um ExudaCast, e para quem não sabe, o ExudaCast está no canal do YouTube. Se vocês ainda não seguem a gente, bota lá na pesquisa, @ExudaCast, tudo junto, ou Faculdade Exuda, você vai ter lá o canal. E tem dividido alguns programas, enfermagem, psicologia, direito, e também por temporadas. É uma forma de você também estar aprendendo a conversar, a ter opiniões diferentes sobre assuntos que não necessariamente você tem dentro de sala de aula, e te ajuda a ter seu próprio senso crítico, porque você vai poder escolher e opinar e falar porque você tem repertório. Perfeito. E Dani está estudando para concurso, tem conhecimentos gerais. O que é o ExudaCast? É uma gama de conhecimentos gerais que as pessoas, você fala aqui sobre tributário, né? Você fala aqui sobre vários assuntos
E essa sua habilidade, esse seu olhar generalista é importantíssimo. Aqui, por exemplo, a gente tem disciplinas comuns gerais. Que a gente quer o perfil de professor que saiba dialogar com quem é do direito, com quem é da física, com quem é da enfermagem, né? Não é um pezinho para você vir para o acadêmico. Olha aí, embora também. Sabe, não deixa de ser um palco. Eu digo diretamente, exatamente. Mas não deixa de ser um palco. Jornalista. É verdade. Então, veja, eu quero só fechar dizendo, se essa aluna técnica, como eu disse, encontra facilitação, o que é que ela está tendo? Outra exclusão. E aí, é isso que a gente não quer, não pode ter. E que às vezes o estudante não entende. Mas aí, quem é que tem que estar bem? Eu tenho que estar como educadora sabendo que era o certo, que era o correto, que era o... Aí a gente está falando sobre saúde do professor, saúde em todos os aspectos, inclusive emocional, para dizer, não, eu não preciso, é muito bom ser querida e amada, mas se essa é a moeda de troca, eu fico com esse amor para mim. Eu prefiro ser respeitada. Aí eu fico com esse amor para mim. Vou citar outra pessoa da plateia, Priscila Camila, outra aluna que está aqui e que chega para mim, aí já coordenadora, já na coordenação, e que diz, professora, até quando eu posso alterar minha matrícula? Aí eu digo a data, ela diz, porque eu não estou preparada ainda para a disciplina que eu estou tendo tal dia. Então ela diz para mim, ela tinha outras dependências, eu quero colocar outras primeiro. Ela poderia dizer, não, eu quero adiantar o curso. Não. A gente tem esses comportamentos, né, de pessoas que mostram para a gente que eles querem fazer uma formação boa. Tem alunos que estão não querem só um certificado, eles querem realmente se tornar profissionais. Isso. Alunos que vêm de outra instituição, eu recebi na sala semana passada, já que o aluno, quando vem de outra instituição, ele tem direito a fazer dispensa de disciplinas por análise de equivalência. Carga horária compatível e ementa, conteúdo compatível, é dispensável. E eu fiz isso, eles entraram com requerimento, eu fiz as dispensas devidas dentro do que tinha equivalência. Pois bem, a aluna me diz, não quero, professor, essas dispensas. Tal, eu quero cursar de novo. Eu já entendi que aqui na Exuda o padrão de qualidade é outro. O que é que isso diz para os professores de saúde? Ótimo ouvir para a coordenadora, para a gestão, para todo mundo que está aqui na Exuda. Bom. Até porque se você às vezes não tem a base para depois você pegar outras coisas, se não tiver a base bem feita, você se lasca. Minha mãe sofre até hoje com português. Ela falou assim, eu nunca tinha um professor bom de português. E eu sinto até hoje. Minha mãe já é uma pessoa graduada, quase doutoranda. Ela é doutoranda, né? Doutorada ainda. Mas que a gente vê ela ainda errando com coisas básicas porque não teve uma base boa de português. Há quantos anos atrás, é verdade. A gente tem pergunta da plateia. Vamos nessa? Inclusive, é de uma das alunas que você citou. Eu espero espero um pouquinho. Olha, da produção, ó, tá mandando baixar o volume, menina. Eu vou chamar pra vir trabalhar comigo. Tu já pensou? Tá vendo, Gabriel? Enfermagem é muito autoconfiante. Ó, eu queria, por favor, que você dissesse seu nome, sobrenome, qual período que você tá de enfermagem e fizesse uma pergunta, fica à vontade, se quiser falar alguma coisa do filme. Obrigada. Eu pedi para baixar porque eu tenho um problema em receber o retorno da minha voz. Ah, é? Eu tô tentando lidar com essa situação, aí eu me assusto ainda. Mas sua voz é linda, não se assuste, muito obrigada. Meu nome é Terezinha Nascimento, como a professora Jaque já falou. Eu sou 3º sargento do Corpo de Bombeiros, militar do estado de Pernambuco, com muito orgulho, claro. Estou cursando o 6º período de enfermagem com a professora Jaqueline na didática, né? E o interessante não é uma pergunta, né? É mais um complemento desse importante encontro aqui. Primeiro porque lá fora, tudo que eu aprendo aqui, como eu já falei para ela, eu replico. Poxa, me ensinam certo, viu? Porque eu levo lá para fora, de verdade. Então, eu conversando com meus colegas, e eles às vezes se preocupam. Tu tá estudando o quê? Didática. Didática em enfermagem? Como assim? Ora, por quê? Não, eu pensei que enfermagem só fazia cuidar. Pois é, vamos desmistificar isso. A enfermagem não é aquele que só cuida. Primeiro porque, tal enfermeira em tal lugar é chefe. Toda enfermeira é chefe. Vamos acabar com isso. Toda enfermeira é chefe. Inclusive, ocupam cargos de coordenação, supervisão, diretoria, principalmente a supervisão, que ele vai chefiar e supervisionar os serviços dos técnicos. Né? Muitíssimo importante. Aí vem
a educação continuada e a educação permanente que a gente aprendeu, né, nas especialidades, que tem o enfermeiro também, tem essas especialidades. Ou seja, ele não só educa os pacientes, a família dos pacientes a se cuidar, não. Educa também aqueles profissionais que muitas vezes vêm de uma jornada exaustiva, né, com cada um com seus problemas. E o que a professora hoje está nos ensinando nessa cadeira didática é como lidar com essas pessoas, como se portar com elas, como ser mais humano com elas, observar, enxergar além, né, do simples profissional que está ali. E é justamente isso que a gente está aprendendo. Eu acho que é uma didática muitíssimo importante, não só para o enfermeiro, mas para todas as cadeiras, todos os cursos, na verdade. Por quê? Porque ela ensina você a ser mais humano. E principalmente a gente que vai lidar com seres humanos, com problemas de saúde, nós precisamos ter essa visão, se colocar no lugar do outro. E é isso que a gente aprende, né? Toda a aula. Perfeito. Muito obrigada pelo seu depoimento. Nada, alguém mais quer falar? Olha, elas estão tímidas. Em relação, voltando um pouquinho atrás, que eu acho que é muito necessário a gente falar sobre isso, ao que Jaque falou em relação aos professores se doarem e... É aquela coisa, realmente o que Jaque falou é uma coisa assim, muito importante, que é pense primeiro no seu bem-estar físico, mental, espiritual, para depois você pensar no bem-estar físico, mental, espiritual do próximo. Porque, veja, é importante a gente desmistificar aquela história do professor herói, né? O professor que vai chegar e vai pegar na mão do aluno e vai dizer assim, não, nós vamos conseguir, nós vamos fazer... E vai mudar a realidade do estudante e não vai acontecer assim, dessa forma, né? Tem uma frase de Clarice Lispector que é muito, muito importante a gente trazer nesse momento, que ela diz o seguinte: haverá outro modo de salvar-se senão o de criar as próprias realidades, entende? Então, eu acho que é quando a gente coloca o estudante como autossuficiente e moldador e observador do seu próprio futuro. Transformador. Isso. Transformador das suas próprias conquistas e, sabe? E aquela pessoa que vai conseguir, vai conquistar com o esforço próprio e com o apoio e auxílio do professor, que vai dar para ele toda a base de conhecimento que for necessária para que ele possa chegar lá, entende? Então, acho que desmistificar essa coisa do professor herói é muito importante para os dias de hoje, porque a gente vem tendo uma sociedade que ela vem tendo a necessidade maior de um acompanhamento, sabe? Um acompanhamento mais íntimo, mais próximo. Então é bom quando aquele professor ele chega e ele coloca as experiências de vida dele dentro da sala de aula. E é interessante quando esse professor ele também escuta o estudante falando das suas próprias experiências. Mas quando isso começa a virar aquele relacionamento onde o estudante ele vai sugando tudo que o professor tem e o professor ele vai se doando cada vez mais sem perceber que ele tá deixando de lado o principal, que é o seu bem-estar, né, em primeiro lugar, eu acho que começa a dar errado aquela parte de educação positiva. Não dá pra querer sugar tudo do professor, exatamente, né? Pelo amor de Deus, deixa lá, senão o cara vai virar um zumbi. Peraí. É o que eu aprendi com uma pessoa. A gente não pode sempre querer só o vem a nós, né? A gente tem que correr atrás. Perfeito. Aí, ouvindo você falar aí, me veio uma coisa na cabeça que é... Sabe criança que fica querendo ser adulto e às vezes dá vontade de falar assim, rapaz, é tão bom ser criança, se você tivesse a ideia, a noção de como é bom ser criança, né? Pois é. E aí eu tenho essa mesma sensação pro estudante. Eu fiz minha faculdade, e fiz minha pós-graduação já faz muito tempo. Explicar, acho que faz uns 15 anos. E aí eu olho assim e faço... Dá vontade de chegar para cada estudante, já que esse programa é em homenagem aos estudantes, né? A Dia do Estudante é em agosto. Aí dá vontade de falar assim, é tão bom ser estudante, aproveita. Porque é um momento que você pode não saber. É um momento onde você pode escolher de um universo aí para você se preencher. Né? Então, assim, aproveita. Você é estudante, aproveita. A gente tá chegando ao finalzinho do nosso programa. Quero saber o que mais do filme que vale a pena a gente pontuar, que não foi pontuado.
E depois disso eu tenho uma brincadeirinha pra gente fazer. Oba! Não, do filme, um aspecto só que eu quero frisar é o nível social dos alunos, né? Então, por exemplo, a gente tem, e não é comum, não é incomum, aliás, estudantes que têm um nível social, por exemplo, quantas vezes o estudante só pode comprar pipoca? Veja, a pipoca custa, por exemplo, R$2. Então, o estudante vai lá comprar pipoca porque não pode pagar mais do que isso, 10 na sopa. Então, veja, são realidades, muitas vezes, que a gente precisa entender e que tem gente que está, talvez, ouvindo a gente agora, enfim, e que vive realidades como essa. E veja, essa pessoa continua o curso. E de pipoca em pipoca, claro que eu não estou fazendo uma alusão aqui a que seja essa alimentação, Sim. mas às vezes na faculdade é o que dá para comprar. É aquela pipoca que aquela glicemia, o que a pipoca vai fornecer ali, a glicose, vai sustentar ele ali da aula de 7 às 10, né? E veja, a perspectiva social é de que cada geração vai melhorando. Então, por exemplo, os filhos de Dani, que estavam aqui, tem 2 pais que estudam e tudo mais. Então, o que se espera deles? Que eles queiram outro degrau. Com certeza. Minha mãe foi a primeira da família que teve acesso ao nível superior. E ela conta que um dia foi para a faculdade privada e tinha que escolher ou o ônibus ou o jantar. E ela trabalhava o dia inteiro. E teve um dia, tudo bem, passando mal na faculdade. E as amigas, Célia, o que foi? Célia, tu tá bem, tá pálida. Bem, tinha escolhido o ônibus nesse dia, para não chegar atrasada. E aí, Célia, vamos ali tomar uma sopa? Não, de jeito nenhum, minha gente, daqui a pouco passa. Não forma, não. Vamos, Célia. Aí, ficou muito mal, uma sopinha. Minha mãe revigorou. Ela terminou sua graduação, prestou concurso público, ela e o meu pai, tem 2 filhos, né? Eu cheguei ao doutorado, meu irmão, advogado. Então, veja, os 2, quer dizer, o que eu estou dizendo? As gerações seguintes, o que se espera da educação é que as gerações seguintes possam ir fazendo melhor. Perfeito. Eu vejo exatamente assim também. Ó, meu avô, se eu falar da parte materna da minha casa, né? Minha mãe, foram 10 irmãos. Meu avô era de uma família muito pobre. Ele foi cobrador de ônibus e trabalhou como garçom também por muito tempo. Minha avó já veio de uma família um pouco melhor. Ela era enfermeira. Ela conseguiu estudar enfermagem, minha avó. Só que aí casou com o seu Zé, que era muito pobre, que a família fazia: Tarsila, como é que tu vai casar com o seu Zé? Enfim, acabou se tornando uma família muito pobre. 10 filhos, um marido que era cobrador de ônibus, garçom, enfim. Depois minha mãe se formou em educação física, depois se formou em psicologia. Hoje minha mãe tem tem a clínica dela de psicologia há muitos anos. E tem 3 filhos, uma formada em jornalismo, pós-graduada, o outro direito, um outro professor universitário da Federal. Então, veja, é justamente o que você está falando. A gente vai sempre tentando melhorar de geração em geração e crescer. E eu acho que o filme traz muito essa questão de esperança, de tipo, pô, não vamos estagnar, a gente pode fazer mais e melhor. E eu tava aqui me segurando, que eu não gosto muito não queria polemizar não, mas eu vou tocar um assunto. Meu irmão, né, professor da Federal. E lá em casa, já que a gente tá em época de política, eleição, na minha família é misturado, sabe? Então rola aquelas brigas da direita e da esquerda. Sai de grupo, volta de grupo, depois da eleição volta pro grupo. Rola essas brigas. Enfim, um dia estávamos conversando sobre cota. E alguns tinham opinião de que acham absurda a cota porque a pessoa não vai ser respeitada. Porque tem muita gente que olha assim, poxa, essa pessoa só tá ali porque é negra, ou só tá ali porque, seja lá o que for, classe social, e aí conseguiu entrar por cota. Então muita gente já olha assim, essa pessoa não vai ser respeitada. Aí veio meu irmão, que é professor da Federal e doutor, e ele trouxe dados, que eu não vou saber informar agora, mas resumo da ópera, ele falou assim, Luciana, ele não me chama de Luciana, às vezes você vê ali dentro da sala de aula a primeira pessoa se formando da família inteira.
Às vezes a pessoa que está ali, ela passou 3 horas para chegar ali na sala de aula, 3 horas para voltar, ela não tem grana, não tem isso e aquilo. Aí quando começa, as pessoas pensam que essa pessoa, às vezes, realmente ela tem uma base mais defasada. Realmente, às vezes, ela estudou numa escola pública que não foi um estudo tão bom quanto, às vezes, um aluno que veio de uma escola particular e conseguiu passar e está ali. Mas quando chega no final do curso, é impressionante. Esse nível se equipara. E às vezes as pessoas que estão fora não conseguem entender que realmente, às vezes, pode até estar entrando por cota, pode até estar com um nível abaixo educacional, digamos assim, mas o querer, esse desejo, essa vontade de mudar de vida, ela promove uma atuação naquela pessoa que vai fazer com que ela estude mais. Eu não sei, cada um vai procurar o seu caminho, mas quando chega no final do curso, tá todo mundo assim, ó, no mesmo páreo. Meu irmão falando isso e eu sou dessas que eu gosto de ouvir, sabe? Independente do lado. Então, assim, quem falou foi uma pessoa que tá ali dentro, como você fala, e tá dentro aqui da Faculdade Exuda, entende o que tá acontecendo. Então, eu gosto muito de ouvir de quem entende de cada assunto. Eu não posso falar de cota se eu não entendo exatamente sobre isso, eu nunca parei para estudar, se eu não sei no dia a dia quais são as experiências. Mas eu acho que é importante a gente pensar que, às vezes, o que mais motiva um estudante é esse desejo de ter uma vida melhor. E ele estando lá, ele vai ter outros alunos, por exemplo, que veja, lá estando, esse aluno, vamos pensar, ele está lá, o que é que você espera? Ele pode se tornar professor. Sendo professor, ele pode ter grupos de pesquisa com pautas raciais. Então, fundando grupos de pesquisa com pautas raciais, ele chama esse público que vive uma realidade que eu não vivo. Eu não tenho lugar de fala. Eu posso falar sobre, mas eu não vivo isso todos os dias. Então, veja, você começa, aí, se a gente for pensar em professor, seleção de professor também, por uma questão de cota racial. Você coloca para dentro, ou de algum modo, você estimula pessoas que vão trazer uma bibliografia negra. Então, os alunos já não vão estudar só a história da enfermagem por uma bibliografia branca. Mas, o que dizem enfermeiras negras sobre o que é enfermagem? Aí você diz, e muda. Olha, veja, a vivência é outra. O atravessamento cultural é outro. Jonathan tá doido pra falar, fala. Tem uma cantora que ela tem uma música, coincidentemente, que eu gosto muito e que eu tava escutando hoje, e que o tema principal dessa música e o nome dela é Cota Não É Esmola. Que coincidência, né? Porque a gente começou a falar em relação a isso, e aí é importante a gente entender o seguinte, tem um trecho dessa música, tem 2 trechos muito interessantes que eu acho bom a gente trazer aqui, que é o seguinte, a música diz assim, experimenta nascer preto na favela pra você ver, o que rola com preto e pobre não aparece na TV. Então eu acho que cota, ela não pode e nem deve ser tratada como esmola, porque é o seguinte, quando a gente fala de cota, a gente fala sobre reparação histórica de anos e anos e séculos e décadas de escravidão, e a gente também fala de anos e séculos e décadas de marginalização. Porque, veja, quando a gente entra numa universidade, a gente, além da parte onde a gente se encontra com âmbitos assim, pessoas incríveis e amizades e lugares bonitos, mas quando a gente tá dentro da sala de aula, olha ao redor, quantas pessoas pretas e pobres a gente consegue encontrar em uma instituição, por exemplo, privada. Ou então em uma instituição pública, só que sem a existência de cotas. Com a existência de cotas, a gente já tem um número muito pequeno. Imagina sem a existência dessas cotas. Aí a gente vai entrar num assunto muito profundo. Vamos deixar pra próxima. Né? Então, é aquela coisa. Vamos pensar quando a gente for votar. Não, mas veja, eu tô falando isso daqui, mas eu digo que eu sou... As universidades e faculdades, elas têm um estigma
não sei se é estigma, não sei como eu posso dizer isso. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado do que a gente fala. Mas de que induz os alunos a ter um lado. E a gente escuta muito isso. Porque as universidades são tudo de esquerda. Porque os professores trazem essa ideologia e tal. Então, assim, eu não quero entrar nisso. O que eu quero entrar é nesse senso crítico que a gente está falando, de tipo assim, poxa, eu posso até ser contra, mas quando eu escuto uma pessoa que é da área, que te traz dados e que te fala, eu vejo, eu tô no dia a dia, não é só esse o pensamento. Então, eu acho que vale a gente parar e refletir. Tanto que é de esquerda escutar pautas de direita e tentar... Tá ridículo. O mundo tá ridículo, essa polarização. Ninguém mais conversa, ninguém mais fala. Então, assim, eu sou daquela assim... Tem pautas da esquerda que eu detesto, tem umas que eu faço assim... Essa aí eu concordo. Tem pautas da direita que eu detesto, tem outras que eu falo assim... Gente, vamos pensar nisso daqui. Eu acho que a gente tá mais pra isso, sabe? A gente sabe que nas urnas vai ser briga, vai ser pau, vai ser pancadaria, vai ser guerra. Cada um vai ser pra um lado. Todo mundo vai sair se mordendo e... Mas eu acho que a gente tem que parar pra se escutar. As pessoas não estão mais se escutando. Mas não vamos entrar nesse pauta agora, não. Senão a gente não termina esse programa. A gente vai falar demais, aí... Eu tenho agora um ping-pong pra fazer pra gente finalizar. Eita. É o seguinte, respostas rápidas, a primeira coisa que vier à cabeça. Educação, direito ou privilégio? Primeiro John, depois você. Privilégio. Direito. É por quê? Agora eu quero saber, porque divergiu aí. Primeiro, Jonathan. É Jonathan, então, né? Jonathan, né? Jonathan. Ela tava falando certo desde o começo. Não sei por que eu falei errado. Em relação à educação, direito e privilégio, a gente subentende... Subentende não, a gente tem prescrito isso, que a educação ela é um direito de todos e ela é um dever do Estado e tudo mais. Só que quando a gente começa a olhar para nosso contexto social... E para o contexto social do próximo, a gente começa a entender que talvez a educação ela não seja um direito 100% para todos. Ela talvez seja um privilégio de poucos que conseguiram chegar lá com o máximo que puderam conseguir e tudo que tinham. Porque, veja, a minha avó ela nunca estudou. Mas ela tinha direito a estudar. Mas ela nunca conseguiu nem chegar a entrar em uma escola. Por quê? Porque ela tinha que trabalhar para que ela pudesse sustentar os irmãos e sustentar a família. E depois ela teve filhos muito nova. E aí ela teve que sustentar esses filhos. Então, onde exatamente ficou o direito à educação dela? Inserida em um contexto social... Então você acha que é um privilégio? Exatamente. Então, eu acredito que seja um privilégio. Vai, rápido, já. Veja, por que você acha que é um direito? No mundo capitalista, se você não legislar dizendo o que é direito, a pessoa não vai ter acesso. Então, isso está na Constituição nossa, na Constituição Federal, de que a educação é um direito a ser fornecida gratuitamente dos 4 aos 17 anos de idade. Então, tem esse argumento legal. Afora isso, socialmente falando, todo estudante, toda pessoa precisa ter direito a conhecer o mundo e se conhecer através desse conhecimento. Direito. Eu acho que no fundo vocês é a mesma coisa, porque existe uma concordância. Existe uma concordância. Tipo assim, a gente sabe que todo mundo tem o direito, mas não é todo mundo que acaba tendo o privilégio. Ele tá falando na concretização do direito e eu tô falando no fundamento. Mas vamos lá, voltando, a resposta rápida é papo, porque eu fiquei curiosa da divergência de vocês. Professor, ensina ou transforma? Ensina. Transforma. Eu não vou... A gente não combinou nada, a gente não tá brigando. Então é só isso. Estudante, aprende ou resiste? Difícil. Eu acho que o estudante aprende. Aprende. Escola, acolhe ou exclui? Exclui. Ai. Ui, papi. Ui, mami. Essa foi maravilhosa. Escola acolhe ou exclui? Isso é o que é para ser. É um ping-pong. É uma escolha. É a primeira coisa que vem na cabeça. O que vem na cabeça? Dentro do seu saber. O que vem nas cabeças? Não tem certo e errado. Até porque se a gente fosse eu vou ficar destrinchar, com acolhe. Filme, é inspiração ou realidade? Realidade. O mês de estudante, celebração ou reflexão? Reflexão. E ficamos com essa reflexão hoje aqui dentro da Cast.
Foi um prazer ter vocês por aqui. O prazer foi nosso. Lembrando que @ExudaCast é o nosso Instagram, @ExudaCast. Você também pode assistir o nosso programa no Spotify, tanto o vídeo quanto escutar. Certo? Ó, já que quando vai malhar, ela pode já ficar escutando o nosso Spotify, no Spotify. Né? Ó, então, esse programa vai ser exibido, eu vou dizer exatamente o dia certinho pra você, mas a gente continua a mesma coisa. 3 vezes na semana, nosso programa no canal do YouTube, e a gente tá sempre com os cortes, @ExudaCast, tudo direitinho. A única coisa que mudou da temporada passada para essa é que agora a gente tá gravando para não ficar aquele aguarde bem grandão, que às vezes atrasava um pouquinho. Às vezes, por exemplo, professor, só pode gravar tal dia, mas esse programa, por exemplo, é temático, é agosto, estamos em agosto, então a gente vai manter ele em agosto. A gente só tá fazendo esses ajustes, mas o programa tá no ar. A gente manda o link pra você. A equipe é queridíssima. Aí tem Tassi, né? Tem Rayane, tem Gabriel que tá ali atrás. Então, Gabriel de franzinha. Outro homem, né? A equipe é top, minha gente. Deixaram até umas delicinhas pra gente. Jujubas. E como é? Peraí, como é? Você tá fora dessa, viu? Oxe, olha, por quê? Como é? Calma, Dani, que vai ter uma pra você. Isso é exclusão, viu? Como é? Mês do estudante. Parabéns! Gente! É uma xícarazinha, igual a essa. Orgulho de ser Exuda. Meu Deus, não acredito que eu vou ter uma xícara da ExudaCast. Gente, ó... E aí, é importante a gente falar pro pessoal compartilhar o vídeo, né? Isso. Compartilhar, curtir. Gente, por favor, assistam. Foi um debate interessante, né? Uma discussão interessante sobre um tema que, assim... Deixa eu tirar daqui pra não atrapalhar. Tá. Um tema que é muito importante pra gente nos dias de hoje, que é a educação. Então, acho que cada dia mais que a gente vai se aprofundando com o tema de educação e aprender mais sobre isso e sobre os nossos direitos como estudantes, a gente vai entendendo que aprender é mais do que só ficar na sala de aula escrevendo e fazendo atividades e conversando com os amigos e debatendo com o professor. É a gente transformar nossa realidade em algo possível, né? Perfeito. E eu não queria... Eu queria muito dedicar também a todos os estudantes esse programa, mas eu queria fazer um agradecimento. Nesse tempo que eu tive fora do ExudaCast, eu tive que estar em 2 internações no hospital. Uma, minha bebezinha, estava com quase 6 meses, teve bronquiolite, pneumonia, e a gente teve que ficar 8 dias no hospital. E uma outra, minha bebê de 2 anos, bebê, né, já é uma mocinha, de 2 anos e meio quase, teve que ficar na UTI, que ela teve por um problema gastrointestinal. E eu queria agradecer muito às enfermeiras. Olha, eu juro que eu me emociono, porque não era médico que estava lá nas minhas agonias, porque é agoniante. Eram as enfermeiras. Então, eu queria muito agradecer às enfermeiras do Hospital Esperança, da área infantil. Vocês não sabem o quanto vocês foram necessárias para mim e por tudo que eu passei. E como eu admiro a profissão de vocês, de todas vocês, que muito em breve. As técnicas de enfermagem e as enfermeiras. Muitíssimo obrigada. Ó, as meninas estão super saudáveis e vocês aliviaram muito o coração de uma mãe aperreada. É isso. Tá vendo e depois disso, eu acabo o nosso programa assim, ó, com lágrimas de felicidade. Beijo. Tchau, tchau.